Olá! O Unifra Entrevista de hoje conta com a presença de integrantes da 13ª Região Tradicionalista. Vamos refletir sobre as transformações culturais através da arte e da história do tradicionalismo, um movimento que luta para manter os costumes do povo aqui do Sul. Para falar sobre isso, está aqui conosco o diretor do Departamento Jovem, Bernardo Varoni. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Bernardo, assim, para começar, eu gostaria que tu nos contasse sobre quando surgiu o Departamento Jovem da 13ª. Assim, o Departamento Jovem da 13ª, ele surgiu há muito tempo atrás com o intuito de que aquelas peões e peões que se destituíram dos cargos continuassem trabalhando com o pessoal da 13ª, com a coordenadoria, abordando sempre o assunto da juventude tradicionalista, sempre trazendo aqueles jovens para dentro do movimento. Uhum. Com qual a proposta? Qual a proposta? É o seguinte, a primeira proposta do Departamento Jovem que a gente pode citar, que é uma das mais importantes, é descobrir novas lideranças. O Departamento Jovem tem a função de buscar aquele jovem que se destaca numa entidade, trazer para dentro dessa uma coordenadoria ou fazer com que ele tenha uma atuação dentro da entidade tradicionalista, visando com que ele prive as coisas necessárias para um jovem tradicionalista. Entende? Então ele pega aquela pessoa de um grupo de dança que se destaca com conhecimento cultural, o diretor do departamento jovem já pega aquela pessoa e traz para trabalhar com ele. Que ele é a haste do jovem da entidade para um departamento jovem de uma região e o departamento jovem dessa região é a haste para o departamento jovem do estado, que é o diretor do movimento tradicionalista gaúcho do departamento jovem, né? Que é vamos dizer assim, que é o que está no topo. Tá certo. E hoje, dentro das entidades, assim, como que esse movimento está organizado? Perante os jovens, a gente pode ver que uma organização, a massa maior de jovens é nos grupos de dança, nas invernadas culturais. Alguns da parte campeira e outros que se destacam são as prendas que possuem faixas que trabalham com a parte cultural e só o sociocultural, né? Como o pessoal da sociedade, o pessoal das escolas, com as prendas mesmo dentro da entidade, que não possuem cargos, mas o jovem organizado mesmo nas entidades é as prendas e peões com faixa e crachá. Uhum. E há alguma legislação que controle esses grupos dentro das entidades? Sim, a gente possui uma coletânea, né, que é a coletânea da legislação tradicionalista, onde estão todos os regulamentos do MTG, que visam desde a parte de esportes campeiros até a parte de ética do movimento. Então, nessa coletânea existem todos os regulamentos, regulamento do departamento jovem, regulamento de festas campeiras, regulamento de rodeios artísticos, rodeios campeiros. Então, o que o tradicionalista segue é esses regulamentos que estão na coletânea. Tá certo. E qual a função desse departamento dentro da entidade? O departamento da entidade é o quê? Podemos citar como se fosse um elo entre os jovens da entidade com os jovens da região, do departamento jovem regional, que é o meu cargo. Então, esses jovens, eles pegam ali as necessidades da entidade perante para eles, né? E passam para mim, a gente cria, elabora algum projeto, alguma coisa para acabar com esse problema. Ou mesmo eles desenvolvem projetos culturais, eventos culturais, onde eles podem abordar todos os temas. O tema mais abordado que a gente vê, dois temas que a gente pode citar como os mais abordados, é o meio ambiente e a inclusão social. Esse ano a gente o Departamento Jovem está inovando, trazendo o tema CRAC, para o dia 5 de setembro, que é o Dia do Jovem Tradicionalista. É aquele dia que existe uma massa que se multiplica a cada ano na Semana Farroupilha, e a gente pega o pessoal que está ali ansioso, os jovens estão ansiosos para a Semana Farroupilha, para, junto com nós, fazer um grande evento no dia 5 de setembro, que é o Dia do Jovem Tradicionalista. É essencial mesmo que tenha esse evento. Então, os jovens das entidades se reúnem, montam projetos que eles possam planar nesse dia 5, montam projetos durante o ano inteiro. Essa é a forma de organização do Departamento Jovem de uma entidade. Sim, tu falaste nessa questão do CRAC, Bernardo. Dá pra gente se dizer assim que dentro de uma sociedade tradicionalista ele não tenha chegado ainda? É aquela coisa, dentro do movimento tradicionalista, eu posso dizer assim, que eu estou quase certo que nenhum tradicionalista não exista tradicionalista que não possui esse vício. Existe em todo lugar, é uma droga que tomou conta de tudo. Entende? Mas o movimento é um movimento organizado. Então a gente sabe falar e sabe dizer que a nossa luta é para isso, para que o nosso movimento não seja atingido desse mal, primeiramente, mas a gente quer passar isso para toda a sociedade, essa conscientização. E essas palestras que vocês realizam em encontros, nesses eventos que envolvem o tradicionalismo, como é que vocês preparam elas?
primeiro a gente percebe qual é o tema que a entidade precisa. A gente indica uma palestra, a gente monta uma palestra para aquela entidade visando sempre o problema necessário. Ou até mesmo a gente leva os projetos do Departamento Jovem para dentro da entidade. O maior projeto que a gente tem levado para as entidades é o projeto de doação de órgãos do Essa Ideia, que é um projeto do Departamento Jovem Regional. Eu montei juntamente com a DOT Santa Maria, que é a Aliança Brasileira de Doação de Órgãos e Tecidos. Então a gente montou esse projeto visando o quê? A conscientização de jovens sobre a importância desse tema. Então a gente aborda desde o tradicionalismo, com o comportamento jovem, o jovem perante uma entidade tradicionalista, as diretrizes da indumentária gaúcha, regulamento, até essa parte social, né, que é a doação de órgãos, que é o CRAC, que é o meio ambiente, inclusão social. Então, as palestras que a gente dá trabalha desde o auxílio do jovem tradicionalista, mas também visando ao auxílio do jovem da sociedade. Não privando o tradicionalismo para isso, mas sim todo jovem que esteja lá participando dessa palestra. A gente tem que sempre levar em conta que pode ter lá uma grande massa dos espectadores tradicionalistas, mas pode ter aquele pessoal que foi acompanhar, que foi assistir, que se interessou pelo assunto, que não é tradicionalista. Então a gente sempre visa, antes de abordar um tema do conhecimento, abordar um tema que chame aquele pessoal para dentro do CTG, que mostre que não é uma coisa que é cobrada, que é o medo de quem não é e quer entrar e que seja muito cobrado. A gente mostra que não é, que é completamente diferente. Tá certo, Bernardo. E a gente acompanha, assim, e vê que nem sempre vocês vão só a um evento. Sempre vai, a maioria, quase sempre, toda a comissão do departamento. E como é que é essa relação de vocês? Assim, a comissão do departamento jovem, ela é um diretor, um vice-diretor, e dentro dessa diretoria pode ser criada mais cargos, e a gente trabalha também com as prendas da região. Então, quando a gente recebe um evento para participar e a gente vê que necessita de mais alguém que explane um outro assunto que não seja de nosso conhecimento, a gente pega uma das prendas ali da região que sabe sobre esse assunto e leva junto. E também a gente é designado pela coordenadoria, pelo coordenador regional, que ele recebe um ofício pedindo uma palestra, pedindo uma organização de evento, e ele designa aquele que é mais informado sobre o assunto para falar. Então, muitas vezes a gente vai junto com pessoas que a gente conhece ou com pessoas que a gente não conhece para avaliar concursos, para fazer palestra, para organizar eventos. Então, é uma coordenadoria que é bastante unida, que a gente trabalha, a gente sabe, pode não conhecer a pessoa, mas a gente sabe o que o outro está trabalhando. Né? A gente sempre sabe o que está acontecendo nessa coordenadoria. E para as palestras do Departamento Jovem, eu sempre busco levar pessoas que entendam do assunto, que sejam jovens, para nós poder trabalhar de jovem para jovem. E isso é necessário. Então, a equipe que é montada para uma palestra são aqueles que dominam o assunto. Eu não posso levar ninguém para falar sobre, por exemplo, vamos citar o folclore, levar alguém que saiba mais falar sobre o regulamento para ensinar folclore para os espectadores. Sim. No caso, o cargo que tu ocupa, ele não é vitalício. Como é que se dá essa renovação de integrantes? É feita por uma eleição. O meu cargo vai até dezembro. Em dezembro é feita uma eleição. E em janeiro o próximo diretor toma posse. Então ele é um cargo que eu tenho, que eu sou eleito. Né? Eu não sou convidado, eu sou eleito para assumir esse cargo. Então é um departamento que a gente pode dizer que se iguala ao coordenador da região, porque ele também é eleito. Então, ele é um departamento completamente diferente dos outros encargos. A gente tem o departamento cultural, o departamento de apoio cultural, o departamento artístico, o departamento de esportes, o departamento campeiro, que são diretores convidados pelo coordenador. Já o departamento jovem não. O departamento jovem, ele é eleito, aquele diretor, por jovens da entidade. Sim. E essa relação, assim, do departamento com o jovem está aumentando dentro do CTG? Como que tu vê isso? É aquilo que eu disse. O jovem no CTG, ele é principalmente em invernadas artísticas. E a gente sempre visa não trazer o jovem para o movimento para ele trabalhar. Não, para ele que ele goste daquilo. Ele não precisa obrigatoriamente participar de uma invernada, ele não precisa obrigatoriamente estar num rodeio participando, mas para que ele venha para dentro do movimento. Essa é a nossa necessidade. E sempre buscando aqueles que se destaquem mais para trabalhar. Mas sim, trazer todo mundo, não digo só a juventude, mas todos que se interessem pelo assunto e arrebanhando, vamos dizer assim, para dentro do CTG. Tá. E que estímulo é dado para que esse jovem entre para o movimento? Essa é uma parte muito crítica para você trabalhar. Por quê? Por causa que as pessoas que não conhecem o movimento têm ele como um movimento cheio de regras.
tem que seguir o regulamento campeiro, eu só posso usar aquela roupa, eu só posso dançar daquele jeito. Aí a gente mostra que não é bem assim, que aquilo tudo tem um fundamento e não é tão cobrado. A gente pode usar como exemplo os bailes. Existem bailes que vão no convite ali, pilchado, né, que é a pilcha, Sim. ou social. Vai lá, o ciclano vai pro baile, ele bota uma bombacha, que pelo MTG não pode, que é uma bombacha que veio de outra etnia. Sim. Ele vai com aquela bombacha, ele vai com uma camiseta, com uma camisa de botão, ele vai com um lenço curto e lenço estampado, que não pode ser usado, para o tradicionalista. Ele chega na entidade e o patrão proíbe ele de entrar. Isso é um mal que afasta muito as pessoas dentro do CTG. Por que o patrão barra ele? Por causa que ele não está pilchado. Mas a pilcha, para ele, pode ser aquela. Ele não pode ser um tradicionalista. Necessariamente ele não é um tradicionalista. Se, por acaso, a entidade quiser cobrar que ele vá pilchar de acordo com as diretrizes do MTG, tem que ser colocado no convite. Pilchado, perante as diretrizes do movimento tradicionalista gaúcho, ou social. Então a gente trabalha com isso, é mostrar primeiro para a entidade o que ela pode cobrar e o que ela não pode cobrar. Porque daí fica uma coisa mais livre para que cheguem mais tradicionalistas, que aí sim, quando aquela pessoa for tradicionalista e estiver dentro da entidade, aí sim pode ser cobrado. Sim, agora nós aproveitando esse gancho assim que a gente já está falando da pilcha adequada, para finalizar, Bernardo, o que é ser gaúcho? Ser gaúcho, para mim, na minha visão, é amar a terra. Eu sou apaixonado por essa terra, mesmo antes de me tornar um tradicionalista, sempre fui apaixonado. Eu me criei, vamos dizer assim, trabalhando no campo, que a minha família inteira veio de família de fazendeiros. Então eu me criei com isso, vivi a parte campeira, depois eu vivi a parte artística. E eu digo assim, o gaúcho não é aquele que veste essa pilcha. Eu não posso me denominar mais gaúcho que os que não usam. Mas por nascer aqui, é mais em Rio Grande, com certeza a pessoa é um gaúcho. Isso é ser gaúcho, é ter amor à terra. Tá certo, então, Bernardo, muito obrigado. O Unifre Entrevista vai para um breve intervalo e em seguida voltamos a conversar com a primeira prenda da 13ª Região Tradicionalista, Fernanda Rigão. Voltamos já.